Boa tarde, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Quero convidar você a ficar de pé para darmos início ao nosso culto de celebração ao Senhor. Eu quero começar lendo o texto do Salmo 18. Irmão, projeto, por favor. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor, a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem eu me refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Agora vamos invocar a presença do nosso Deus. Amém. Senhor, nesse momento nós te invocamos, meu Pai, que o Senhor possa se fazer presente, Senhor, nesse momento, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, Senhor, que esse culto seja maravilhoso, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Venha nos usar cada vez mais, meu Pai, em nome de Jesus. Venha, que o Senhor possa ser, nós invocamos a Tua glória. O Senhor é bem-vindo no nosso meio. Toma o Teu lugar, nós te louvamos e agradecemos por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Dê um glória a Deus aí ao Senhor bem forte. Quantos estão felizes de estar aqui? Faça assim, ó. Eu estou. Sei que você não pode sair abraçando seu irmão, mas só olhe para ele, dê um sorriso e diga: você é a igreja do Senhor. Nós estamos de pé. Amém? Vamos celebrar o Senhor? Assim, ó, igreja. Isso. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Nós estamos o quê? Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Aleluia! Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Aleluia! Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Sim, ó. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Deu glória a Deus por isso. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor.
O que nos move é o que nós temos. Aleluia! Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de fé. Assim, ó. Aleluia! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mais uma vez. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Glorifique ao Senhor. Ele está aqui. Aleluia! Aleluia! Quantos são a casa de Deus? Diga assim: eu sou a casa de Deus. Diga: o Senhor habita dentro de mim. Aleluia! Feche seus olhos. Queria que você voltasse seu espírito ao Senhor. Isso é uma tarde tão especial. O Senhor está nesse lugar. Nós celebramos a vida de Deus nesse lugar. Nós celebramos a ressurreição do Senhor. Aleluia! Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, sim, Senhor. Oh, tu tens liberdade aqui, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude
mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Teu perdão, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa. Tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão, declare. O teu perdão é completo. É completo. O teu perdão, ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa. Eu sou. Declare isso. Casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas. Eu sou tua casa. Eu sou. Declare. Eu sou tua casa. A tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa. Tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, sim, Senhor, nós somos tua morada, Deus. Nós somos tua casa. Vem habitar em nós, Senhor. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Cante isso comigo. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Aleluia. Cante isso, Senhor. Deixou o céu para buscar. Veio
de Jesus. Será que você pode dizer palavras a Ele? Dizer o quanto você o ama e o quanto está feliz de estar aqui hoje, entoando louvores a Ele, porque Ele merece. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Cante isso. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de A morte venceste. a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome. Levante suas mãos aos céus e diga isso. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome Só a igreja. de És invencível. És invencível, inigualável. Cante bem forte a Ele. Hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Dê um glória a Deus a Ele. Aleluia. Poderoso é o teu nome, Deus.
Graça e paz. Hoje, agora, eu vou pregar aqui a oferta que nós vamos agora adorar Jesus. Nós vamos adorar Jesus ofertando. O texto que nós vamos ler agora está lá em Lucas 21, capítulo 1 ao 4. Projeta aí. Assentado diante do gasofilácio, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias de dinheiro. Porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. Chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles estavam ofertando do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Ofertar faz parte da adoração. A história da viúva pobre nos ensina uma lição, que não importa a quantidade, o que importa é a intenção do seu coração. Jesus estava lá sentado ao lado do gasofilácio, observando cada coração, identificando se aquele coração era bom ou ele era ruim. Ele estava vendo se aquela pessoa estava ofertando com alegria. A viúva pobre, ela depositou aquelas pequenas 2 moedas. Jesus viu que ela tinha depositado aquelas 2 moedas com alegria. Então, hoje, eu quero que você venha aqui ofertar. Agora, venham ofertar aqui, por favor. Entrega os envelopes, por favor. Mas alguém que não tem um envelope? Levanta a mão. Agora venham ofertar. Os dizimistas fiquem aqui que depois a gente vai orar.
Então vamos orar. Feche os seus olhos, vamos orar agora. Senhor Jesus, abençoe essa oferta. Abençoe as pessoas que hoje ofertaram, os ofertantes. Abençoe também as pessoas que hoje não puderam ofertar, mas que têm o desejo de ofertar. Abra portas de emprego para essas pessoas. Faz com que elas tenham uma vida boa. Faz com que elas sejam cheias de felicidades na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz, irmãos. Você deve ter percebido que o culto hoje está um pouco diferente, com participação mais que especial das crianças. Por que nós fizemos isso hoje? Vou explicar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Maristela, pastora, a esposa do pastor Iron. E nós sempre ensinamos as crianças com propósito. Às vezes você vê as crianças a cada domingo saindo daqui do culto para ter o culto Kids lá em cima. E às vezes você pensa, tirou as crianças para não atrapalhar o culto de adultos. Errado. Nós tiramos as crianças para nós falarmos de Jesus para elas, com a linguagem delas. Nós fazemos discípulos desde a infância. Amém? E esse mês nós fizemos um projeto chamado Projeto MT28, que é Mateus 28, que diz: Ide e fazei discípulos. E nós estamos fazendo os discípulos, que são as crianças. Eu gostaria de passar um vídeo que nós preparamos com o que nós fizemos esse mês. Separamos alguns vídeos que aconteceram na célula e nos cultos, onde elas é que ministram, porque nós estamos aqui para ensinar o sacerdócio às crianças. Sabe para quê? Para que quando elas tiverem a nossa idade, elas não tenham vergonha de falar de Jesus para outras pessoas. Amém. Que amor é esse que tens por mim? Quando a pessoa falou comigo, essa certeza ela aumentou, se multiplicou. Quando eu ouvi a palavra, eu entendi e tudo mais. Você também já foi perdoado, pode ser como Jesus é. Se tu vai para ajudar, eu sou o templo de Deus e o Espírito de Deus vive em você. Vocês são o templo de Deus e o Espírito de Deus vive em você. Onde Jesus mora? Você é a casa de Deus. Muito bem. Fui chamado por Deus para ser apóstolo. Mas em vários lugares hoje, os cristãos são perseguidos e hoje muitos são mortos. Então, e hoje você é livre, você tem a liberdade para adorar a Deus. Então, se aproveite disso e adore a Ele. Pai, obrigado. Que amor é esse? Que amor é esse que tens por mim, Jesus? Amor incomparável, amor sem igual que tens por mim, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós entendemos. Pode acender a luz, fazendo favor? Pode acender a luz aí, alguém? Obrigada. Nós entendemos que as crianças fazem parte do corpo de Cristo. Nós entendemos que as crianças podem sim ser salvas desde a infância. Podem receber Jesus como seu Senhor e Salvador desde a infância.
E nós queremos que nós podemos mudar a história de um adulto quando nós começamos desde a infância. Amém? Eu gostaria de chamar as líderes que viessem aqui à frente, que nós vamos orar por vocês. Tem algumas líderes que são líderes de jovens, mas vocês estão junto conosco no Domingo Kids, estão junto conosco nos eventos que fazemos. Eu gostaria de chamar você também. Amém. Fica de frente para lá, que eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé. Porque essas mulheres são as guerreiras que vão lá no inferno buscar essas crianças. Aleluia. São elas que fazem toda a diferença na vida dessas crianças que temos trabalhado. Vocês não têm ideia das histórias que cada uma conta a respeito da história que essas crianças têm vivido. Mas nós podemos mudar a história delas, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você estendesse a sua mão, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar todas essas mulheres que estão aqui agora, em nome de Jesus. Pai, aposta delas com sabedoria, com inteligência, aposta delas, ó Deus, com unção, com poder, com revelação da importância que elas têm, ó Deus, com relação às crianças. Em nome de Jesus, Senhor, compartilhe o seu coração com cada uma delas, em nome de Jesus. Como igreja, nós abençoamos e declaramos a vitória em todas as áreas na vida delas, que elas recebam do Senhor uma medida muito maior, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa tarde. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero cumprimentar cada um dos irmãos que estão aqui. Nós estamos recebendo aqui alguns visitantes que eu quero nominar. Nós estamos recebendo aqui hoje pela primeira vez a Graciane Guarda, Lucas Francisco, Bianca Costa, Luiz Henrique. Cadê você? Levante a sua mão. Aleluia. Vocês são bem-vindos. Deus abençoe vocês. Que vocês sejam tremendamente abençoados nesse culto. Uma salva de palmas aos nossos visitantes. Glória a Deus. Também quero cumprimentar os irmãos que estão conectados conosco através dessa live do YouTube da Igreja Videira. Vocês também são muito bem-vindos. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. E também aqueles que ainda irão assistir o culto numa outra data, numa outra oportunidade, seja também tremendamente abençoado pelo Senhor. Amém. Hoje é domingo de ceia, o primeiro domingo do mês. Nós temos a consagração de filhos também. Então tem uma mãe aqui que está aqui para consagrar o filho. Eu queria chamar aqui na frente. É a Luana Clara, que vai consagrar a Maia Liz. Maia Liz, cadê a mãe e a criança? Aleluia. Pode subir aqui. Glória a Deus. Seja bem-vinda. Qual que é o nome dela? Maia Liz. Aleluia. Glória a Deus. Pode subir aqui conosco. Rapidinho, só fique de pé nessa hora. Nós vamos orar consagrando a Maia Liz ao Senhor, entregando ao Senhor, porque dele recebeu essa família. E você renove a consagração do seu filho. Você que tem filhos, você que vai ter filhos, que você renove a consagração, amém? Vamos orar, estenda a sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, nós hoje agradecemos ao Senhor pela vida da Maia Liz, por essa família que está aqui, ó Deus, para consagrar ao Senhor. Nós como igreja, ó Deus, concordamos em oração com essa família, que a Maia Liz é consagrada ao Senhor. Recebe, Senhor, no seu coração. Oramos hoje, ó Deus, liberando sobre ela a bênção dos céus. Oramos para que ela possa viver todos os dias que estão escritos e determinados diante do Senhor, que ela possa cumprir o propósito do Senhor. Nós oramos abençoando também essa família, que o Senhor dê a eles sabedoria e graça para ensinar a Maia Liz nos caminhos do Senhor, para que ainda quando ela for velha não se desvie dele. Nós quebramos hoje toda a maldição hereditária, cancelamos, desligamos hoje toda a maldição e liberamos bênção dos céus para que ela viva bem, feliz, cresça diante do Senhor em estatura, conhecimento e graça. Assim nós oramos hoje e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.
Deus abençoa. Paz. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Hoje nós não temos o culto Kids, todo dia primeiro, todo primeiro culto do mês, nós não temos, mas não é para não trazer as crianças. Algumas semanas atrás, uma criança passou a mensagem para mim, na verdade um juvenil, perguntando se eu liberava para ele vir no culto de ceia, porque não ia ter culto Kids. Aí eu perguntei para ele, mas quem que proibiu você de vir? Para vir mesmo, é para estar aqui no meio, para estar junto com a família. Então não é porque não tem o culto de criança que você não deve trazer a criança, pelo contrário, você tem que trazer ela para ensinar ela a participar de uma reunião de toda a família, amém? Eu falei para aquela criança, você está liberada todos os dias, se não quiserem trazer você me avisa que nós vamos tratar essa situação, amém? Então o culto da igreja é para todos os irmãos, crianças, jovens, adolescentes, juvenis, adultos, é para toda a família estar reunidos, louvando e celebrando o nosso Deus. Nós temos o vídeo da célula dessa semana, alguém desliga por favor a luz? Nós sempre projetamos aqui as reuniões da semana, e nós projetamos como um testemunho. Se você ainda não faz parte de uma das nossas células, você pode nos procurar e nós vamos encaixar você numa célula, amém? Pode liberar aí. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Pode acender a luz, querido. Aleluia, glória a Deus. Nós somos uma igreja em células. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não faz parte de uma célula, que gostaria de fazer parte de uma célula, conhecer uma célula? Tem alguém aqui que ainda não faz parte e gostaria de conhecer uma célula? Se tiver, levante sua mão. Nós vamos pegar seu nome e vamos... Então, servos, por favor, pega o nome dele. Mais alguém que ainda não frequenta uma célula? Está ali no cantinho, aí um dos servos pega o nome dele lá e o endereço. Esse é um juvenil, um adolescente. Agora, não precisa de ser encaminhado para uma célula, mas quantos aqui ainda não fazem parte de uma célula? Levanta a sua mão. Aleluia, só para nós orarmos mais, para que você possa ir para a nossa célula. Nós temos orado para que todos possam participar das reuniões de célula nas casas. Nós temos um propósito. Nós somos uma igreja que nós consideramos que são duas asas. Uma é o culto de celebração,
aonde nós ministramos a palavra da fé. A fé vem pela pregação, pregação pela palavra de Cristo. E a outra reunião é onde você vai agora fazer a aplicação dessa palavra para que você possa ser transformado por ela. Por isso é tão importante essa reunião semanal nas casas, assim como era na igreja de Atos, que eles reuniam no templo e de casa em casa, anunciando e pregando o Cristo, o Salvador. Tem muitas coisas que nós precisamos. Às vezes tem pessoas aqui no nosso meio que no culto, no geral, você entra mudo e sai calado. Mas na reunião de célula é o lugar de você falar. Aqui você ouve a mensagem, lá você vai agora falar. O que é que você entendeu, né? Nós compartilhamos também toda semana o esboço da palavra que é compartilhado, pregado aqui. Eu tenho estimulado os irmãos a lerem essa palavra, lerem esse texto, que é a pregação, para você compartilhar lá. Talvez você vai ter revelação que o irmão não teve. Então, algo que é importante dos irmãos fazerem na reunião da célula é compartilhar a revelação que você teve da mensagem que foi ministrada aqui no domingo. Se a fé vem pela pregação, então você vai receber fé em uma determinada área que o Espírito Santo vai colocar no seu coração. E quando você compartilhar na reunião da célula, você vai estar compartilhando agora a revelação que você teve, amém? Então é muito importante, quero continuar estimulando os irmãos a lerem o esboço da palavra. Eu tenho procurado compartilhar antes do culto, se possível você até lê antes do culto também, porque o que faz diferença na nossa vida é a palavra de Deus, é a mensagem que nós pregamos, e nós cremos que o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo é a mensagem, é a boa nova que o Senhor nos concedeu para nos transformar, para nos abençoar, amém? Glória a Deus. Nós vamos ter no próximo sábado agora, dia 7, nós teremos um evento aqui, que são eventos para empreendedores. Na verdade nós chamamos de empreendedores radicais, que vai falar a respeito da vida financeira. Tem um irmão que ele trabalha com vendas pela internet, e ele vai vir aqui ministrar para os irmãos gratuitamente, maneira de como se ganhar dinheiro pela internet. Sabemos que a internet virou um canal poderoso aí para se trabalhar. Com tantas limitações naturais. Então no sábado, se você quiser participar, pode convidar outras pessoas. Às 16 horas aqui no prédio, nós estaremos ministrando aqui a respeito de vida financeira. É esse seminário dos empreendedores radicais, que é o primeiro que nós estamos fazendo aqui, e queremos depois continuar fazendo. Tenho certeza que os irmãos serão abençoados participando desse seminário. Também nós teremos o nosso encontro no dia 21, as inscrições do encontro já estão abertas. Você pode, no final do culto, procurar os irmãos lá, os servos, e fazer a sua inscrição. Apenas R$30 para participar aqui no prédio da igreja de um dia de salvação. Talvez você está aqui, você já é abençoado, você já tem desfrutado da graça do Senhor, mas você conhece pessoas que ainda não estão. Pessoas que ainda não foram salvas, pessoas que ainda não experimentaram dessa graça da salvação. Ore ao Senhor, peça para que o Senhor te mostre pessoas que estão precisando dessa salvação. Você pode fazer a inscrição lá e depois eles participarão aqui. Vai começar às 8 horas da manhã esse dia de salvação também aqui no nosso prédio. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar a mensagem de hoje, que eu até compartilhei já nos grupos da igreja. Nas últimas semanas eu ministrei a respeito, na semana anterior, os mandamentos da graça. Quem estava aqui ouviu aquela mensagem, mandamentos da graça? Levanta a mão bem alto. Aleluia. Nós ministramos aqui a respeito dos mandamentos de Deus, que na nova aliança não são mais os mesmos mandamentos da lei de Moisés. Quem lembra aí quais são os mandamentos agora da nova aliança? Mandamentos da graça. Creia no Senhor Jesus e ame uns aos outros como Ele nos amou. Esse é o mandamento. Não tem outro mandamento que se aplica na nossa vida. Semana passada eu falei da justiça de Deus, que na verdade é a justiça da graça. Aqueles que vivem baseados na lei de Moisés são julgados pela lei de Moisés. Nós não vivemos mais na dispensação da lei. Nós estamos nessa nova dispensação, que é a dispensação da graça. E nós falamos que a nossa justiça agora é Cristo. Nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Então Deus não está mais imputando sobre nós a condenação, a maldição. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, porque nós já fomos justificados pela obra da cruz. E hoje eu quero falar a respeito da disciplina da graça.
A disciplina é de acordo com o mandamento que nós vivemos, de acordo com a dispensação que nós vivemos. Tem um versículo que está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 6, que diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. Então o Senhor disciplina os seus filhos. É essa a mensagem que eu quero trazer para os irmãos hoje. Nós sabemos que o Senhor é bom, e nós temos experimentado da bondade dele a cada domingo que nós reunimos, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em toda essa situação que está passando no mundo. Nós temos desfrutado da bondade de Deus, e porque Deus é bom, Ele também nos disciplina. A disciplina é a expressão da graça e da bondade do nosso Deus. Quando Deus nos disciplina, Ele revela o seu amor e o seu cuidado para conosco. Agora, quando Deus nos disciplina, Ele quer nos abençoar, nos guardar, nos proteger e também nos levar a lugares altos, nos levar a um novo nível de maturidade, uma posição espiritual mais elevada. Então há um propósito no qual o Senhor nos disciplina. Qual que é o problema? É que muitos irmãos confundem a disciplina de Deus com o juízo de Deus, como nós falamos na semana passada. Muitos irmãos, todas as vezes que fala de justiça de Deus, que Deus é justiça, eles estão agora falando da ira de Deus que virá sobre aqueles que ainda têm atos pecaminosos. Mas a disciplina de Deus eles confundem também como o juízo de Deus. Eles confundem também atribuindo a Deus obras do diabo. Às vezes tem coisas que o diabo está fazendo na vida e os irmãos estão ali submetendo, achando que é uma disciplina de Deus. Por isso, antes de nós falarmos propriamente da disciplina que esse Pai amoroso aplica na nossa vida, nós precisamos conhecer um princípio muito importante na palavra de Deus, que é a diferença entre a posição que nós temos diante do Pai e o estado que nós estamos. Então esse é um princípio que nós precisamos compreender para depois nós falarmos a respeito de disciplina. Existe uma diferença muito grande, às vezes, entre a posição que nós temos diante de Deus e o estado momentâneo que nós estamos vivendo. A posição é aquilo que nós temos, que nós podemos e que nós somos em Cristo. Nós temos uma posição em Cristo. Efésios, Paulo fala na carta aos Efésios que nós fomos colocados, assentados em Cristo, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio. Ele fala também na carta aos Romanos: quem nos separará do amor de Deus? Então nós temos uma posição diante do Pai. E essa posição que nós temos, ela foi conquistada na cruz. Foi lá na cruz que o Senhor conquistou essa posição. E aí nós vemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21. Ele diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo por causa da obra da cruz. E essa obra da cruz nos deu essa posição. Nós fomos justificados não por obras da nossa obediência, mas por causa da obediência dele. Nós fomos justificados não por causa da nossa atitude, mas pela justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo fala na carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. A justiça que foi imputada a nós não recebemos por causa de nossas obras de obediência, não é por obras, mas é por causa da fé. A justiça que foi imputada, ela procede de Deus, foi Ele que realizou essa justiça e nós recebemos ela pela graça mediante a fé. E quando nós cremos nessa verdade, então nós podemos falar como Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando nós vamos falar de disciplina, nós temos que ter na nossa mente a nossa posição. E essa é a posição legal que nós temos diante de Deus. Foi a posição que nos foi dada por causa do amor de Deus, mas também por causa da justiça dele.
Não foi por causa do amor apenas, foi feito justiça lá na cruz, e por causa dessa justiça, nós agora temos uma posição legal diante de Deus. Por isso nós temos paz com Deus. Nada pode mudar essa posição. Por que nada pode mudar? Porque não fomos nós que conquistamos. Essa justiça nos foi dada como um dom, como um presente. Deus realizou na cruz e nos deu graciosamente, que também nós vimos na semana passada. Romanos capítulo 5, verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Antes de continuar aqui, quando a gente estava louvando, e o Senhor me lembrou aqui agora, que aqui no nosso meio tem uma pessoa que recebeu uma notícia essa semana de uma enfermidade que não tem cura aos olhos do homem. Tem alguém aqui, ou você tem um familiar seu, que recebeu essa semana a notícia de uma doença que não tem cura? Tem alguém da sua família, ou você mesmo, que foi no médico essa semana e o médico fez um diagnóstico de uma doença incurável? Se você está aqui, ou se tem alguém da sua família nessa condição, eu queria que você viesse aqui na frente, para nós orarmos. Se o Senhor está revelando, é porque Ele vai curar. Talvez para os médicos não tenha solução, mas para o Senhor tem. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que toda a igreja ficasse de pé nessa hora. Pode subir aqui. A Bíblia fala que muito pode, pela sua eficácia, a oração de um justo. Quem que é? O meu cunhado, ele recebeu uma notícia que a irmã dele está com câncer e tem só 2 anos de vida. O irmão vai contar para a igreja aqui. Pode subir aqui, querido. Pode subir aqui. Essa semana, o meu cunhado chegou em casa chorando e a irmã dele tinha ido no SECOM e o médico diagnosticou ela com câncer e deu apenas 2 anos de vida para ela. Nós vamos orar. Como é que é o nome? O nome dela, como é a Rose, né? Rose. Ele é o seu cunhado? Não, esse aqui é meu cunhado. Pelo Daniel, uma sobrinha. Amém. Então eu queria que toda a igreja estendesse a mão aqui agora e em fé nós vamos orar para que a Rose receba cura, não daqui 2 anos, mas agora, que ela seja curada pelo poder de Deus. O Azaf também, que é o filho dele. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos ao Senhor, porque em tudo o Senhor tem manifestado a tua bondade. E nós como igreja hoje, ó Deus, crendo na tua palavra que diz que muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Ó Deus, nós oramos hoje em o nome do justo Jesus. Nós oramos como justificados em Cristo, como justificados na obra da cruz. Oramos em concordância pela cura da Rose, pela cura do Azaf. Nós oramos nessa hora repreendendo toda enfermidade, toda deformidade, caia por terra agora em nome de Jesus. Nós desfazemos nessa hora toda obra de enfermidade. Nós declaramos nessa hora que pelas pisaduras, pelas feridas do Senhor, essas pessoas são curadas. Senhor, nós oramos para que o nome do Senhor seja glorificado e a Rose possa testemunhar diante de todas as pessoas o milagre do Senhor, o milagre da cura, da salvação. Como igreja nós desligamos nessa hora esse câncer, ordenamos que esse câncer seque na sua raiz, saia do corpo dela agora, em nome de Jesus. Nós ligamos a cura, a restauração plena do seu corpo. Assim nós oramos também hoje, ó Deus, proclamando a cura do Azaf. Declaramos hoje, Senhor, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Azaf é curado, é restaurado. Nós oramos hoje para que ele se levante daquela cadeira, tenha uma vida normal. Nós concordamos em oração nessa hora e ligamos a cura plena da saúde do Azaf. Assim nós concordamos hoje e ligamos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Os irmãos podem se assentar.
Aleluia. Aleluia. Nós temos desfrutado da bondade de Deus, queridos. O Senhor é bom. Fala com toda força. O Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é bom. E nós recebemos da bondade dele. A bondade de Deus se manifestou lá na cruz e nos alcançou. Glória a Deus que nós já fomos alcançados. Muitas são as pessoas que estão aí fora que ainda não experimentaram do poder da cruz, nem da obra da cruz. Nós temos ministrado, nós somos uma igreja que cremos que cada um de nós somos um sacerdote, que somos boca de Deus para profetizar salvação, para profetizar sobre a cidade de Manaus, esse vale de ossos secos, que dessa cidade se levante muito maior, um poderoso exército de Cristo. Então todos os dias do seu devocional, quando você for orar, talvez ele na hora de fazer a refeição, ore: Senhor, manifesta o seu poder, salva as pessoas dessa cidade. Nós somos um canal de salvação, nós recebemos o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. E nós podemos trabalhar com Deus, como cooperadores de Deus, para que pessoas que ainda não conhecem o Senhor venham a conhecer, e a obra da cruz não se torne vã na vida deles. Cada pessoa que morre sem Jesus, a obra da cruz se tornou vã para aquela pessoa. Nós conhecemos o preço que foi pago lá na cruz, o preço que foi pago para que a justiça fosse feita. A ira de Deus se derramou sobre Jesus. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. Hoje é dia de ceia, nós vamos celebrar a ceia. E quando nós celebramos a ceia, nós estamos celebrando a morte e a ressurreição. Muitos irmãos, infelizmente, não se sentem dignos de tomar a ceia, porque eles ficam avaliando a si mesmo. E quando eu avalio a mim mesmo, eu olho a condição que eu estou falando aqui hoje. Nós temos uma posição em Cristo. Nós não tomamos a ceia por causa do nosso estado, tomamos a ceia por causa da posição que nós temos. Quando eu, filho de Deus, deixo de tomar a ceia, porque eu estou em pecado, debaixo de acusação, eu estou negando a obra da cruz, porque eu só posso tomar ceia, porque eu creio na ceia. Eu creio que o corpo foi partido, o sangue foi derramado. Então nós temos uma posição, essa posição nos foi dada pela graça, recebemos ela pela fé. Essa é a posição legal que nós temos, nada pode mudar essa posição que nós temos diante de Deus. O que faz diferença na nossa vida não são os nossos atos, é a nossa natureza. Como filhos de Deus, nós recebemos uma nova natureza e devemos buscar agora viver em conformidade com essa nova natureza que nós recebemos. Como eu falei, o que define a nossa posição diante de Deus, essa posição que nós temos, que é uma posição legal, é a nossa natureza. Nasceu de novo. Você foi criado em justiça e santidade, criado fruto do amor de Deus. Quem não nasceu de novo está debaixo da ira de Deus ainda. Nós cremos que uma vez salvo, salvo eternamente. Amém? Nós não cremos que o dom de Deus, que são irrevogáveis, vai ser revogado na nossa vida. Agora, uma coisa é a nossa posição, é aquilo que nós temos, que nos foi dado como um presente, como um dom. A outra coisa é o estado momentâneo que nós estamos vivendo. Uma coisa é a posição, nos foi dada de graça, nós fomos colocados, assentados, nada pode nos separar do amor de Deus. Quem é contra nós se Deus é por nós? Agora o nosso estado, ele muda. O estado que nós estamos vivendo muda. Às vezes nós estamos cheios do Espírito Santo, sim ou não? Quebrantados diante de Deus, né? Manifestando o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Às vezes o nosso estado é esse estado cheio do Espírito. Às vezes é tanta longanimidade que até a gente estranha. Puxa vida, eu estou com tanta paciência, eu não sou assim. Às vezes é tanta benignidade, não fala mal de ninguém, está sorrindo para todo mundo, não tem problema nenhum. Mas às vezes nós não estamos tão cheios do Espírito assim. Até pelo contrário, às vezes nós estamos inclinados para as coisas da carne. A impaciência, ira, nervoso com todo mundo, abre a boca para falar mal dos outros. Isso é o nosso estado. Às vezes a nossa condição
não é aquela condição conforme a nossa nova natureza. A vontade de Deus é que o nosso estado seja coerente com a nossa posição. A posição nos foi dada, uma nova natureza nos foi dada. E a vontade de Deus é que nós passamos a viver agora conforme essa nova natureza, como nós falamos semana passada. Por isso, Paulo escrevia as cartas para as igrejas. Cada carta do apóstolo Paulo, ele estava ali primeiro falando da condição, da posição que os irmãos tinham diante de Deus. Independente do problema, Paulo não chegava mostrando o problema. Primeiro ele falava da posição. Vocês têm uma posição. Por que vocês estão vivendo dessa maneira? Então Paulo mostrava a posição e depois exortava os irmãos a viverem de conformidade com a posição que tinha. Todas as cartas de Paulo seguem essa direção, para que eles pudessem viver na prática conforme a natureza que eles haviam recebido pela graça mediante a fé. Por isso nós vemos Paulo falando na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como eu estou falando, tem dias que é maravilhoso, você está vivendo no Espírito e andando no Espírito. Mas tem dia que nós estamos vivendo no Espírito por causa da nossa posição, mas andando na carne, sim ou não? Só o pastor que tem esses dias de luta. Todos nós somos tentados a isso, todos nós estamos sujeitos a esse estado deplorável de vez em quando. Mas o nosso estado não muda a nossa posição. A nossa posição foi conquistada e nos foi dada. Agora, quando o nosso estado está muito ruim, aí o Senhor vem com a sua disciplina. É aí que entra a disciplina de Deus para nos levar de volta a vivermos conforme a natureza que nós recebemos. Nesse momento o Senhor pega e vem nos disciplinar. Nós vemos em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. O Senhor corrige quem ama. A disciplina de Deus não é uma doença, não é um câncer, não é um acidente. Disciplina como pai amoroso, e ele disciplina exatamente porque ama. O objetivo dessa disciplina é nos levar a expressar a nossa nova natureza. E nós vemos Hebreus capítulo 2, verso 10 falando o motivo da disciplina. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A disciplina de Deus é para fazer com que nós venhamos a viver conforme ele vivia. No início da carta de Paulo aos Coríntios, ele fala aos santificados chamados para ser santo. Esse santificado é a posição que os irmãos da igreja de Corinto tinham. Nós fomos santificados em Cristo e agora somos chamados a viver essa santidade. Fomos santificados e chamados para sermos santos como ele é santo. Toda disciplina tem o objetivo de nos levar a viver conforme a natureza que nós já temos. E por que nós temos que saber essa diferença, pastor? Para nunca duvidarmos. Nós somos constantemente tentados a duvidar dessa posição em Cristo. O acusador, os irmãos, pregações, eles vêm trazer uma mensagem de condenação. E todas as vezes que você recebe essa condenação e aceita essa condenação, você está deixando a sua posição e agora se avaliando diante de Deus conforme o estado que você está. Nós precisamos saber dessa diferença. A posição que nós temos é eterna, não muda, porque nós não conquistamos, ela nos foi dada. Agora o estado muda. Você nunca deve se avaliar olhando o estado que você está. Todas as vezes que você for se avaliar, olhe a posição. É o caso da ceia. Na hora da ceia, você não tem que olhar para o estado que você está. Você tem que olhar para a posição que você tem em Cristo. Porque essa posição foi conquistada na cruz. Foi lá na cruz que o corpo foi partido, o pão. O sangue foi derramado. Então o corpo e o sangue te deu uma posição. Agora chega no dia da ceia, o irmão fala, não, hoje não estou preparado. Por quê?
porque você está agora usando da sua própria justiça. E se nós formos nos avaliar, em qualquer momento, nós não podemos nunca. Aqueles que chegam para tomar ceia porque acham que é o outro lado, não, hoje eu vou tomar ceia porque eu estou bem, eu fiz tudo certo, orei, jejuei, então eu posso tomar ceia. Está tão errado quanto o outro, talvez pior, porque ele está achando que ele é digno de ter feito com que o Senhor morresse lá na cruz. Foi pela graça mediante a fé. Nós tomamos a ceia com a celebração da obra da cruz. Nós fomos abençoados com a obra da cruz, e o Senhor falou: fazer isto em memória de mim. Não é em memória de você, é olhando para Ele, olhando para a obra da cruz que nos abençoou, que nos deu uma posição. Então nunca se avalie diante de Deus conforme o seu estado. Permaneça na posição que Ele te colocou, e aí você não vai ter problema com a ceia, não vai ter problema para orar, não vai ter problema para liderar, não vai ter problema de servir os irmãos, de pregar o Evangelho, porque sobre nós não há mais condenação. Por que não tem mais condenação? Porque nós temos uma posição em Cristo. Nós temos um exemplo no Velho Testamento que fala a respeito dessa condição. Quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, eles conquistaram o território lá dos amorreus e foram agora para a terra de Moabe. O rei de Moabe na época era um cidadão chamado Balaque. E Balaque ficou sabendo o que Deus havia feito com os amorreus, e ele ficou morrendo de medo. Esse povo está vindo aqui agora, vai nos destruir. Está escrito isso lá no livro de Números, capítulo 22, a partir do verso 2. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito. Então, quando eles estavam chegando na terra de Moabe, o rei ficou desesperado ali. E o que ele fez? Mandou chamar um cidadão chamado Balaão. Todo mundo já ouviu falar de Balaão. Era um profeta mercenário. Apesar de ser um profeta mercenário, Deus falava com ele. E Balaque mandou chamar Balaão para quê? Para amaldiçoar o povo de Deus, para amaldiçoar Israel. Isso está escrito em Números 22, a partir do verso 5. Enviou ele, Balaque, mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando de fronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais numeroso do que eu. E Balaão foi. Só que os irmãos conhecem a história. Quando Balaão foi amaldiçoar, Deus não deixou amaldiçoar. Deus mandou Balaão dar um recado para Balaque. Está escrito agora, Números 23, verso 20. Eis que para abençoar recebi ordem. Deus deu uma ordem para Balaão falar para Balaque. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Primeira coisa que Balaão falou para Balaque: ele já abençoou esse povo. E quando ele abençoa, ninguém pode revogar a bênção. Não tem jeito de tirar a bênção. Tá chato esse negócio aqui. Já está abençoado o povo, eu não posso revogar. E a segunda coisa mais impressionante que Deus mandou Balaão falar é que não viu iniquidade em Jacó, nem desventura em Israel, não viu pecado. Você não pode amaldiçoar porque eu não vi pecado. Diz aí os teólogos que eram as 3 milhões de pessoas que estavam ali. Será que no meio daquela multidão não tinha ninguém ali cometendo pecado? Será que não tinha nem um marido brigado com a mulher, nem um filho desonrando o pai, nem um vizinho com raiva do outro vizinho? Será que não tinha ninguém com nenhum pecado ali? Porque Deus mandou falar. É que o nosso estado seja coerente com a nossa posição. A vontade de Deus é que o nosso estado momentâneo seja coerente com a nossa posição, com a posição que nós temos. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. A melhor maneira de você avaliar se você está andando no Espírito ou se o seu estado está bom, é o fruto do Espírito. No seu dia a dia, você anda
fluindo, manifestando, expressando amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Esses 9 frutos do Espírito para nós é o sinal se você está caminhando de acordo com a sua nova natureza. Então, cada vez que você manifestar um fruto do Espírito, dê glória a Deus. E cada vez que você escorregar, misericórdia, volta para a posição. Por quê? Um alto preço foi pago para nos colocar nessa posição. Agora, a vontade de Deus não é apenas nos dar uma posição. Esse preço foi pago para nos dar uma nova vida, para nós vivermos uma nova vida como novas criaturas. O nosso estado a cada dia, isso é obra do Espírito Santo, está nos transformando na imagem do Senhor. A cada dia nós devemos buscar viver mais de conformidade com a nossa nova natureza. Por isso que quando o nosso estado está ruim, não está de acordo com a nossa posição, Deus vem agora e disciplina. A disciplina é apenas para nos conduzir para a posição que nós temos já em Cristo. É muito ruim a pessoa que tem uma posição e vive diferente dela. Há algum tempo atrás aconteceu no sul, não sei se no Paraná, Santa Catarina, que tinha um cidadão dirigindo errado, fazendo coisas erradas no trânsito, transgredindo a lei de trânsito. Um policial parou ele e foi multar. O cidadão era um juiz, lembra disso? Cabeça branquinha. E aquele juiz começou a brigar com o policial, deu a carteirada: eu sou juiz, você não sabe com quem você está falando, eu vou acabar com a sua vida. Então era um juiz que estava ali agora. Mas é muito ruim quando um juiz que tem uma posição de juiz tem uma atitude igual ao marginal. Qual que é o problema desse juiz? O povo está filmando. Hoje todo mundo tem um celular, você não está vendo, mas tem alguém filmando, tem uma câmera filmando, e botar na internet, e o mundo inteiro viu aquele juiz. Imagina o vexame que ele passou. O que se espera de um juiz que é conhecedor da lei é que ele cumpra a lei. Todas as pessoas que falam: você não sabe com quem você está falando, você não sabe quem eu sou, todas as pessoas que falam isso é que ele está transgredindo uma lei, uma direção para todas as pessoas, mas ele quer se excluir dessa lei. Vasconcelos é policial, deve ser direto. Não é policial, é um sargento, né? É patente, aleluia. Então todo mundo que fala isso, você não sabe com quem você está falando. Eu sei, você está transgredindo o que você deveria ser aquele que estava ensinando. Está fazendo a coisa errada e ainda está querendo o direito de não ser punido como todos os outros. Então, é muito ruim quando um juiz tem uma posição e vive numa condição lamentável dessa mesma coisa. É muito ruim quando nós, que temos uma posição em Cristo, vivemos não conforme essa posição que nós temos. Precisamos reconhecer a disciplina de Deus, mas sempre lembrando, a disciplina de Deus expressa o seu amor e a sua graça. Hebreus capítulo 12, verso 7 diz: é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Presta atenção nisso aqui. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, aqui está falando que todos os filhos estão participando dessa disciplina. Todos nós somos disciplinados por Deus, todos nós. Às vezes não percebemos a disciplina, mas todos nós estamos participando dessa disciplina. Mas ele está falando: se estáis sem correção, sem disciplina, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior submissão ao Pai Celestial, então viveremos? Às vezes alguns irmãos vêm falar de pessoas que estão na igreja ou estavam na igreja, estão vivendo aí atolado no pecado, e vão conversar com ele: não, estou em paz, a Bíblia fala que a paz de Cristo é o árbitro, eu estou em paz. Está vivendo na prática do pecado, fazendo tudo errado e está em paz. E deve estar mesmo. Por que ele está em paz? Porque não tem disciplina, porque não é filho. Aquele que se diz crente, fazendo coisa errada e não tem nenhuma disciplina, não tem nenhuma correção, a Bíblia está falando que é bastardo, que todos nós somos participantes da disciplina de Deus. E agora aqui, para nós que somos filhos, ele fala que não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos.
Toda disciplina de Deus é para a vida, nunca para a morte. Nunca Deus vai disciplinar os seus filhos para matar. Nunca vai botar um câncer, nunca vai dar um AVC, batida de carro, acidente, nada disso. É muito fácil, muitos irmãos acham muito fácil falar: esse acidente aí é porque você está debaixo de maldição, você não está dizimando. Se você estivesse dizimando, isso não estava acontecendo. Essa doença aí é castigo de Deus, eles falam, né? Castigo é disciplina. Confundem as obras do diabo, atribui a Deus as obras do diabo. Lembra que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir que seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita a vontade no céu. Então nem tudo que acontece aqui é da vontade de Deus. Nem tudo que você está passando é disciplina de Deus, é juízo de Deus. Nem tudo que nós experimentamos nessa terra, muito pelo contrário, o diabo está aí fazendo as suas obras. Nós precisamos resistir ao diabo e não atribuir a Deus obras do diabo na nossa vida. Essa é a questão que nós estamos ministrando hoje. Como é que é a disciplina de Deus na nossa vida? Deus não é um pai abusivo que vai fazer coisas horríveis com seus filhos. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele curou todos que foram até eles. Todas as pessoas que foram até Jesus, Ele simplesmente curava, ressuscitava morto. Não tem nenhum que Ele perguntava: como é que está a sua vida? Está entregando o dízimo? Está orando todo dia? Está honrando o pai e mãe? Não tem nenhuma pessoa que Jesus curou ou que operou um milagre que Ele apresentava a lei para saber se a pessoa estava vivendo de acordo com os mandamentos. Ele curava a pessoa sem questionar nada. E outra coisa, a ninguém Ele colocou uma doença para disciplinar. A ninguém Jesus colocou uma situação para poder disciplinar, para poder ensinar alguma coisa para aquela pessoa. Aquele caso da mulher em adultério, a mulher foi pega em adultério, ela estava condenada conforme a lei de Moisés. A pessoa que era pega em adultério deveria ser apedrejada. Levaram para Jesus. Jesus falou aquela palavra de conhecimento, palavra de sabedoria: quem não tem pecado pode atirar, pode cumprir a lei. Se não tem pecado, pode cumprir a lei. E os acusadores foram embora. Jesus perguntou para ela: onde estão os seus acusadores? E ela falou: foram embora. Jesus não falou para ela assim: eu também não te acuso, mas eu vou colocar uma doença aqui só para garantir que você não peque mais, só para você ficar esperta. Não, Ele só falou: também não te condeno, vá em paz e não peque mais. Deu para ela a oportunidade. Você quer uma graça maior do que essa? Esse Jesus, conforme Hebreus diz, Hebreus 13:8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Esse mesmo Jesus que curou quando esteve aqui é o que está curando hoje. Esse mesmo Jesus que expressou a graça, não mandou fogo do céu sobre os samaritanos, como Tiago e João queriam mandar, é Jesus que está operando hoje. Então Deus não está mandando fogo na cabeça dos seus filhos, não está mandando uma pandemia para disciplinar a igreja, uma pandemia. Falaram muito isso o ano passado. Grandes ministérios convocando o povo para se arrepender, porque Deus estava mandando juízo por causa do pecado da igreja. Eles estavam: tem pecado na igreja? Sim ou não? Tem. Mas Deus não está olhando para nós conforme o nosso estado. Nós temos uma posição. Nós relacionamos com Deus baseado na posição que nós temos, que foi conquistada na cruz. Mas estavam agora apontando o dedo para a igreja. Nem era para o diabo, nem era para o mundo. É culpa da igreja essa pandemia. E não foi só no Brasil não, o mundo todo. Estavam convocando a igreja para o arrependimento dos pecados, para Deus tirar o juízo. Estão atribuindo a Deus uma obra do diabo. Essa pandemia é coisa do diabo, esse vírus é do diabo. Jesus cura, Jesus não põe doença. As pessoas olham para o estado delas e tentam relacionar com Deus nessa base, negando a obra da cruz. Isso é o pior de tudo. Todas as vezes que eu tenho esse tipo de atitude, eu estou negando a obra da cruz, porque foi lá na cruz que eu fui perdoado, lá na cruz eu fui abençoado. E a palavra diz que a bênção de Deus não pode ser revogada. Mas agora eu estou abrindo mão da bênção porque nós estamos em pecado e Deus está mandando juízo. Que juízo? A ira de Deus vai se manifestar sobre o diabo, Satanás lá e aqueles que estão do lado deles. Não vem sobre os seus filhos. Nós já fomos abençoados, continuamos abençoados e somos abençoados eternamente. Não estamos mais debaixo de maldição. A Bíblia fala isso claramente. Agora, pois, já nenhuma maldição há
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitos irmãos confundem a obra do diabo com a disciplina de Deus. Se eu vejo o meu filho fazendo alguma coisa errada, que pode prejudicar ele ou prejudicar outras pessoas, eu vou corrigir ele, eu vou disciplinar ele, para que ele não sofra. Eu não vou castigar ele, eu não vou botar uma doença nele para ele parar de fazer coisa errada. Quando nós amamos, nós corrigimos. Há pais, hoje em dia, pais modernos, essa geração mimimi aí, que acha que porque ama o filho, não disciplina. Estão ensinando isso aí com essas ideologias malignas, né? Que não pode corrigir o filho, se usar vara você pode ser preso, você pode perder a guarda do seu filho. E alguns pais, crentes dentro da igreja, acham que não pode corrigir o filho porque ama. Mas isso, todos os psicólogos ensinam isso aí. Pai que não disciplina, que não corrige, a mensagem que ele passa é de indiferença. Eu não estou nem aí. A mensagem que o filho recebe, o meu pai não me ama. Quanto mais ele deixa o menino fazer tudo o que quer, achando que o filho vai receber amor, é o contrário. Meu pai não me ama, eu posso fazer tudo, eu posso enfiar o dedo na tomada, que ele não fala nada. Se eu morrer para ele, não faz diferença. A disciplina é a expressão de amor. Por isso, a Bíblia fala que pai há que não disciplina o filho, que pai que ama. Assim Deus nos disciplina. Agora, qual que é a maneira que Deus nos disciplina? A principal maneira que Deus nos disciplina não é com castigo, não é com punição, é com a sua palavra. A principal maneira que Deus nos disciplina é através da palavra de Deus. Olha o que está escrito, que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3:16. Toda a escritura, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para quê? Ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Para quê? A fim de que o homem de Deus, o Filho de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui são palavras: ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Mas é na justiça da cruz, não é na justiça do Velho Testamento. A palavra de Deus é que nos disciplina. Todo domingo, quando você está aqui ouvindo a palavra de Deus, Ele está te repreendendo, ensinando, corrigindo e educando, que é a mesma coisa que nós fazemos com os nossos filhos. Se na sua casa o seu filho pequeno está fazendo alguma coisa errada, ou está falando alguma coisa que não deveria, você já chega espancando o menino logo de cara, sem ele nem saber de nada. A primeira coisa, você fala com ele: não pode falar isso, seu pai não fala isso, sua mãe não fala isso. Por que você está falando isso? Você não é assim. Aqui em casa nós não somos assim. Primeira disciplina é com a palavra, ensinando, repreendendo, corrigindo e educando na justiça de Cristo. Nós falamos semana passada, a disciplina que Paulo aplicou nas igrejas que estavam fazendo bagunça, inclusive a igreja de Corinto, que era um absurdo que eles faziam ali, foi falar para eles quem eles eram. Paulo então estava agora ensinando, repreendendo, corrigindo e educando eles na justiça de Cristo. Em tudo são enriquecidos todos os dons, o testemunho de Cristo. Estava disciplinando a igreja de Corinto por causa das ações deles. A disciplina, ela não é juízo, castigo, mas ela é ensino e correção. A disciplina tem o objetivo de fazer com que o Filho de Deus viva como filho de Deus e não como filho do outro. Primeiro, Deus fala. Depois, assim como os nossos filhos, né? Primeiro você fala, explica para ele. Se ele não obedece e continua fazendo a mesma coisa, agora nós vamos mudar a disciplina. A mesma coisa acontece com Deus. Primeiro, ele disciplina com a palavra. Agora, a Bíblia fala também que a graça nos disciplina, a graça nos educa. As pessoas às vezes pensam que a graça é uma doutrina, né? Mas a graça é uma pessoa. Está escrito na carta de Tito, capítulo 2, verso 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Amém, glória a Deus. A graça se manifestou e nós fomos salvos. Mas ele diz: se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, quando um filho de Deus está agora vivendo nessa impiedade,
nas paixões mundanas, nesse presente século, então Deus vem e disciplina. Agora, Deus disciplina com a sua graça, é a própria graça de Deus que nos educa a abandonar as impiedades, as paixões mundanas e viver hoje como verdadeiros filhos de Deus. Aqui também está falando, todos, né? A graça se manifestou salvadora a todos, todos nós somos disciplinados. Porque às vezes a gente começa a olhar para alguns irmãos que estão passando lá por um deserto, isso é disciplina de Deus, mas todos nós passamos por isso. Por quê? Porque não tem nenhum de nós que já chegamos na estatura do varão perfeito. Todos nós somos disciplinados, é Deus nos conduzindo a sermos transformados na imagem do Senhor. Tem um outro testemunho. Depois que Deus libera a sua palavra, para nos disciplinar, e quando nós, como filhos desobedientes, não submetemos, agora Deus pode usar outras maneiras de disciplinar. E às vezes de maneira sobrenatural. Tem um irmão em Goiânia, nasceu na igreja, casou na igreja, está lá até hoje. E o pastor Luiz conta essa história do irmão. Estava casado, a esposa tinha acabado de ganhar um filho, mas ele estava agora envolvido com outra mulher, como um amante. Crente. Aí, irmão, quando você descobre um negócio desse, o sujeito está na igreja, líder de célula, agora está com uma outra mulher, pensando em largar a mulher, o que você pensa dele na hora? Isso não é crente não, mas é porque teve disciplina de Deus. E esse irmão um dia resolveu ir lá para a casa da amante, mas decidiu deixar o carro em casa, para ninguém ver ele na casa dos outros, né? E foi de Uber. E quando chegou lá na casa, que ele foi descer do carro, o azar dele, o motorista era crente. E o motorista falou para ele: ó, eu não te conheço não, mas Deus acabou de falar comigo a respeito de você. Deus está perguntando para você, o que você está fazendo aqui? Por que você está fazendo isso com a sua esposa, com o seu filho que acabou de nascer? Deus está mandando você voltar para sua casa e arrumar sua vida. Fala, Jeová, né? Imagina o que o irmão fez. Voltou para casa, confessou para a esposa, pediu perdão, a esposa perdoou. Vê se ele arrumou outra mulher. Foi disciplinado. Se outra mulher olhar para ele agora, o que você acha que ele pensa? Da primeira vez Deus falou, e agora o que vai acontecer? Aí ele já olha para Moisés na hora, né? A próxima vai ser fogo na cabeça. Mas o irmão foi disciplinado, mudou de vida de maneira sobrenatural. Isso é disciplina? Sim, é disciplina. O irmão foi disciplinado, era irmão, era filho, e Deus disciplinou, e agora ele parou de fazer coisa errada. Tem um outro testemunho. O pastor Luiz conta, ele estava nessa reunião, o apóstolo César Castellano da Colômbia estava com uma reunião, 1000 pastores, né? Grandes ministérios estavam na reunião, talvez vocês já ouviram essa história. E naquela reunião, o apóstolo César estava pregando, né? Só pastores, só tinha pastores, apóstolos, bispos, estava todo mundo lá ouvindo a mensagem. Mas no final da mensagem ele falou, fez um apelo. Deus está falando aqui que tem irmãos aqui que estão em pecado, porque tem irmãos que ficam acalentando pecados no coração, sim ou não? Tem irmãos que ficam guardando um pecado no coração, né? Praticando, ninguém está vendo, nem o pastor não está vendo, a mulher não está vendo, o líder não está vendo, e fica guardando esse pecado. Nessa reunião eram pastores que estavam lá, e aí Deus disciplina. De que maneira Deus disciplina? Mandando luz. Às vezes Deus chega a expor, a exposição, o vexame, vai disciplinar o irmão. E nessa reunião, depois da ministração, ele fez um apelo. Deus está falando comigo aqui que tem pastores aqui, vivendo na prática do pecado. Queria que você viesse aqui na frente, arrepender, nós vamos orar por você. Aí um olhava para o outro, só tem pastores, apóstolos. Aí, como que ele está fazendo um apelo desse aqui, né? Fazer um apelo desse aqui já não vai levantar ninguém, mas só tinha pastores, né? Deus está me falando aqui que tem pastores aqui que estão em pecado, eu chamando, vem aqui na frente, tem a oportunidade de você arrepender, mudar de vida. Ninguém. O pastor Luiz disse que ele falou assim, então tá bom, não vai vir não, né? Você aí, está traindo a sua mulher com a secretária, pode vir aqui na frente. O pastor já levantou com as mãos chorando de joelho, foi lá para frente. Você aí, está roubando o dinheiro da igreja. Levantou chorando, foi lá para frente. E você aí também, e outro pecado que ele estava vivendo lá.
Foi os 3 chorando lá para frente. E aí o apóstolo virou assim: Deus está falando que tem mais gente que em pecado, é para vir na frente. Adivinha o que aconteceu? Os 1000 foi lá para frente. O pastor Luiz fala que até ele foi. Vai que tem algum pecado que eu não estou sabendo. Final do culto eu vou fazer um apelo aqui: há pecado na congregação. É doido um negócio desse. Então quando alguém falar, vai correndo, né? Mas isso é disciplina? Sim, é disciplina. O vexame, disciplina. Será que esses pastores não sabiam que era pecado roubar o dinheiro da igreja? Ter um amante? Claro que sabia. Será que alguém já tinha exortado eles? Tem uns memezinhos aí que fica correndo na internet, que quando a esposa chega para o marido e fala: olha, eu quero que você fale a verdade, eu não quero que você minta para mim, fala a verdade. Diz que ela já tem uma meia dúzia de print, ela já tem fotografias, ela já tem tudo, e Deus ainda confirmou em sonho para ela. Então já chega morrendo logo, que é melhor. Então a luz também é disciplina. Mas tem lá em Lucas 15, estou encerrando, na parábola do filho pródigo, nós vemos também Deus aplicando a disciplina. Essa parábola, ela foi escrita para filhos, né? Aquele filho estava dentro da casa do pai. Hoje a casa do pai é a igreja. Então às vezes a gente aplica a parábola do filho pródigo como evangelismo para as pessoas que estão lá fora, e de certa maneira também serve para elas, porque foram criadas por Deus. Não há ninguém que não foi criado por Deus, mas eles abandonaram Deus e foi para o mundo. Estavam vivendo agora impiedosamente. Aí quando eles voltam, são os filhos pródigos voltando. Mas na verdade essa palavra é para filho, é para quem está dentro da casa, sabe que é filho, desfruta da bondade do pai. E a parábola fala que aquele jovem um dia chegou e pediu a herança para o pai. O pai estava vivo. Você vê que aquele filho já fez algo muito errado. Aquele filho tinha uma posição, mas o estado dele era deplorável. E ele chegou para o pai e pediu lá a herança, e o pai deu. E fala que depois ele pegou tudo e foi embora, gastar dissolutamente. Aquele pai, que é Deus, liberou. Quer ir embora? Vai embora. Às vezes tem muito irmão que saiu da igreja. Tem irmãos que está dentro da casa, vive essa vida do pai, recebendo a riqueza do pai. Que a riqueza, irmãos, a cada domingo que nós reunimos, cada vez que você está aqui, nós estamos compartilhando a glória de Deus. Então tem uma riqueza que nós desfrutamos. Aqui nós temos alimento, nós temos suprimento, nós temos proteção, somos lavados pela palavra. Então há uma riqueza que nós desfrutando estando dentro da casa do pai. Mas aí imagina o irmão que pega: vou embora, não preciso mais de igreja para congregar, eu não preciso de pastor para pregar para mim ter comunhão com o pai, e vai embora. Foi a mesma coisa que aquele menino fez. Agora esse texto aplica em outras áreas da nossa vida. Às vezes tem irmão aqui que não está saindo da igreja, não está afastando da igreja, mas está afastando da esposa, está afastando dos filhos, está afastando do ministério, está afastando da palavra, da mensagem. É a mesma coisa, está afastando da verdade, está caminhando para um lugar de engano. Aquele filho pródigo saiu dali, qualquer um, não precisa de ser inteligente para saber, está saindo da casa de um pai rico, abençoado, e para o mundo. Todo mundo sabe que ele ia se lascar lá na frente. A mesma coisa, qualquer marido que sai de casa, troca a família por outra pessoa, qualquer um que afasta da palavra de Deus, vai ter disciplina. Esse filho pródigo foi disciplinado? Certamente que sim. Qual que era o alvo da disciplina? Levar ele de volta para casa. O pai deu a herança e não pôde impedir. Mas será que aquele pai falou para ele: não faz isso, meu filho, fica aqui, o que você precisa mais? Eu já te dei até a herança, não vai embora. A primeira coisa que aquele pai fez foi falar para ele, tentou disciplinar ele com a palavra, tentou ensinar para ele: você não conhece o mundo, você vai se perder no mundo, fica aqui. Mas ele não ouviu a palavra e foi embora. E depois que ele foi embora, a Bíblia fala que ele perdeu todo o dinheiro, perdeu todos os amigos, perdeu a dignidade, né? Que para um judeu ir trabalhar num chiqueiro, cuidar de porco,
mas ainda não tinha chegado no fundo do poço. Chegou um momento que ele queria comer a comida do porco, e nem isso ele não podia. Se ele tivesse ouvido a voz do pai: não vai embora, filho, fica aqui que você tem tudo. Ele foi disciplinado, ficava lá, estava abençoado. Mas não, a obstinação, há pessoas obstinadas. Vou embora que eu tenho uma palavra de Deus. Deus falou comigo que eu não preciso de igreja. Vou embora. Vou ficar com a outra mulher, porque Deus falou comigo que a outra que é mulher para mim. Vou embora, porque essa mensagem rala aqui, não edifica nada não. Eu gosto é da lei, é Moisés. Vai embora. Mas Deus vai trazer de volta. A disciplina é para trazer de volta. Se ficou lá é porque não era filho. Não há filho que o pai não discipline. E glória a Deus que era filho. Quando aquele rapaz chegou naquele estado lamentável, passando fome, a Bíblia fala que, caindo em si, lembrou da casa do pai, mas não arrependeu dos pecados. Ele só lembrou que na casa do meu pai os empregados têm pão com fartura. Lá eles têm comida, eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e vou falar para ele que eu pequei. Mas não tem nenhuma expressão de arrependimento. Mas, literalmente, nem o pão que o diabo amassou ele não estava comendo mais. Ele queria comer comida de porco e não tinha. E voltou, e o pai o recebeu. Então as circunstâncias disciplinou para que ele voltasse para a casa do pai. Marido que está saindo da família, abandonando a esposa e filhos, abandonando a igreja para viver fora da igreja. E a primeira coisa que alguém que sai da igreja é ser contaminado para falar mal da igreja. Tem irmãos que eu sei que é irmão, viveu aqui muito tempo. Essa semana postou um negócio no Facebook lá, mas esculhambando com todas as igrejas, com todos os pastores. Está perdendo toda a riqueza que tinha na casa do pai. Não estou falando de pastor não, tem pastor que faz coisa errada também, mas está jogando, acabando a riqueza dele. Agora está botando culpa. Se é filho, vai ser disciplinado, vai voltar. Não precisava da disciplina, poderia submeter e voltar antes de passar, chegar no fundo do poço. Aleluia. A Bíblia fala, porque Deus nos amou. Queria chamar a equipe de louvor. Porque Deus nos amou e nos ama. Deu o seu filho para nos colocar numa posição. Porque Deus nos amou e nos ama. Deu o que ele tinha de mais precioso para nos dar uma posição. Abriu mão do que ele tinha de mais precioso para que nós recebêssemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Executou a sua ira sobre o filho mais amado. Deus derramou da sua ira sobre Jesus. Um alto preço foi pago para nos dar uma posição, para que nós pudéssemos viver uma nova vida. Por isso, Ele, que é um Pai amoroso, nos disciplina. Nós não devemos temer a disciplina. A disciplina é boa, a disciplina é para nos levar a crescer, é para nos colocar numa nova medida. A disciplina de Deus é a expressão do amor de Deus. Fala comigo, a disciplina de Deus é a expressão do seu amor. Aleluia. Eu queria convidar você a ficar de pé. Hoje é dia de ceia. A ceia é a expressão exata do preço que foi pago na cruz. A ceia é nós trazermos à memória e ao nosso coração a revelação de que tudo que nós temos, podemos e somos diante do Pai, nós só temos por causa da obra da cruz, por causa do sacrifício de Jesus, por causa do amor dele, porque ele nos amou de tal maneira, ele realizou sua justiça na cruz e hoje não está nos imputando mais pecados. Está relacionando conosco numa posição que ele nos deu, a posição de justos. A posição não é de pecador perdoado. Nós não somos pecadores perdoados diante de Deus. Nós estamos diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado. Ah, pastor, mas é a posição.
O seu estado pode estar deplorável, mas eu não estou aqui para falar do seu estado, não estou aqui para condenar você por causa do seu estado, eu estou aqui para falar da posição que você tem, e essa posição que você tem habilita você a mudar agora o estado que você está vivendo, a deixar essa vida, essa impiedade, essas paixões mundanas de lado e viver como verdadeiro filho de Deus. Tudo isso por causa do amor de Deus. Queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Os irmãos estão com os elementos da ceia, pode vir aqui para frente, mas não distribui ainda. Nós vamos orar e vamos cantar um cântico. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque um dia, ó Deus, ali na cruz, o Senhor manifestou a sua ira, operou a sua justiça no teu Filho amado Jesus, e sobre nós o Senhor imputou a justiça dele, nos concedendo graça, para que tivéssemos uma posição de justos diante do Senhor. Eu oro hoje, para que a verdade da sua palavra entre em cada coração, dos irmãos que estão aqui, dos irmãos que estão conectados pela internet. Eu oro para que essa verdade, Deus, queime no nosso coração, e nós possamos a partir de agora, todos os dias, relacionarmos com o Senhor, tendo por base a posição que o Senhor nos concedeu em Cristo. Livra-nos, ó Deus, do engano, livra-nos da mentira do diabo, ó Deus, que faz com que nós venhamos a olhar para o nosso estado, mas que nós possamos permanecer firmes diante do Senhor, crendo nessa verdade, que justificados estamos diante do Senhor, pela graça mediante a fé. Nós cremos, ó Deus, que tudo isso o Senhor operou, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor me ama, porque o Senhor me ama. O Senhor entregou o seu Filho, para que eu pudesse ter chamado hoje de filho de Deus. Aleluia, assim nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus, aleluia.